E aí, pessoal da turma EJA, vamos para a correção da atividade de Ciências da Natureza, referente à primeira semana do mês de maio. Essa atividade tem como tema os eclipses, né? Esse assunto está no capítulo 4 da etapa 2 do livro de vocês. Então, vocês poderiam ter estudado, ou podem ainda estudar, tanto pelo livro, como pelo vídeo que eu disponibilizei a vocês, né? Que é um vídeo muito bom do ABC da Astronomia, que faz explicações aí muito boas em relação aos eclipses, certo? Pois vamos dar início a essa correção. Bom, pessoal, de início, o que são os eclipses, né? Os eclipses ocorrem quando os corpos celestes, Sol, Terra e Lua, ou Sol, Lua e Terra, estão alinhados, certo? O que ocasiona o escurecimento, digamos assim, de regiões do planeta Terra ou o escurecimento da Lua. Em relação a esse alinhamento, na atividade passada estudamos as fases da Lua, né? A gente tinha a Lua nova, que ocorre quando a gente tem um alinhamento Sol, Lua e Terra, né? E temos também a Lua cheia, com o alinhamento Sol, Terra e Lua, né? E isso pode nos levar a pensar erroneamente que os eclipses devem acontecer todos os meses, né? Mas sabemos que não. Durante um ano, há no mínimo pode haver de 4 a 7 eclipses, né? Por que não acontecem eclipses todos os meses? Porque existe a órbita lunar, né? Ou seja, a Lua gira ao redor da Terra. Então, esse movimento é chamado de órbita lunar. E sabemos também que a Terra gira ao redor do Sol, né? A órbita da Terra ao redor do Sol, que também é chamado de eclíptica ou a elíptica, certo? Porque a trajetória desse movimento é uma elipse, ela não é uma circunferência perfeita. Futuramente estudaremos isso. Bom, então, há uma pequena inclinação entre a órbita lunar e a elíptica. Então, por isso, nós não temos eclipses todos os meses, certo? Mais adiante, a gente vai ver, por meio de uma figura, melhor esse detalhe. Vamos resolver aqui a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: a figura a seguir representa que fenômeno, né? Bom, a gente tem aqui o Sol, tem a Lua e tem a Terra. Pela imagem, dá para a gente ver aqui que há um escurecimento total e parcial de regiões aí da Terra. Bem aqui no centro, a gente tem um escurecimento total. E aqui a gente já tem um escurecimento parcial, né? Esse caso aqui é chamado de que eclipse? Aqui tem os itens: eclipse lunar, eclipse solar, lua cheia, lua quarto crescente ou lua quarto minguante, né? Nesse caso aí, pessoal, quem está nessa região, né, da Terra, desse cone escuro da Terra, principalmente onde tem um escurecimento total, por alguns minutos, né, deixará de ver o Sol, né? O Sol será encoberto, digamos assim, pela Lua, né? Nesse caso, a gente tem um eclipse chamado eclipse solar. Por que eclipse solar? Item B. Porque, para a gente aqui da Terra, os observadores da Terra, é o Sol que desaparece, né? A Lua cruza à frente do Sol. Então, por isso que é chamado de eclipse solar. Segunda questão:
a figura, a gente tem outra figura e, né, que fenômeno essa figura representa. Nesse caso, a gente já tem aqui, ó, o Sol alinhado com a Terra e depois a Lua. Né? Então, percebemos o quê? Que a Lua vai ficar bem aqui nesse cone, né, digamos assim, nessa região escurecida. Portanto, nós aqui da Terra não podemos ver a Lua. Esse aí é chamado de eclipse lunar. Então, a resposta dessa questão seria o item A. Certo? Vamos à terceira questão. Vendo a figura, percebe-se que... Bom, essa terceira questão, a figura é bem legal, que dá para a gente entender um pouco melhor por que, né, não temos eclipses todos os meses. Veja bem aqui, pessoal. Aqui, essa trajetória aqui é a trajetória da órbita da Terra ao redor do Sol. Ela é a chamada de eclíptica ou elíptica. E aqui a gente vê em duas posições, em dois tempos diferentes do ano, a órbita da Lua, nesse momento inicial e nesse outro momento aqui, certo? Se a gente observar bem, aqui pela figurinha, dá para a gente ver as sombras produzidas pela Lua e pela Terra, né? E por que é que não acontece, nesse momento aqui, por que é que não vai acontecer um eclipse? Mesmo que a Lua estivesse alinhado aqui com a Terra e o Sol, certo? Supondo que esse pontinho seja a Lua, não ia acontecer o eclipse. Por quê? Porque por causa justamente dessa inclinação entre a órbita lunar e a eclíptica, a órbita da Terra ao redor do Sol, que é de aproximadamente 5 graus. Então, essa sombra, nesse ponto, vai estar um pouquinho acima da Terra. E aí, não ocasionará o eclipse solar, certo? Já se a gente observar aqui nessa outra situação, né, do ano, um outro momento do ano, a gente tem aqui alinhado Sol, Lua e Terra, né? Certo? E Sol, Terra e Lua. Então, no primeiro caso, a gente tem uma Lua nova e tem um eclipse solar. Por quê? Porque a órbita lunar está cruzando a eclíptica bem no momento do alinhamento entre os três corpos celestes, certo? E a segunda situação, a gente tem a lua cheia e tem um eclipse lunar, né? Também acontecendo por quê? Porque a órbita lunar cruza a eclíptica ou a elíptica na mesma hora, no mesmo momento em que os três corpos estão alinhados. Então, a gente tem, nessa situação, o eclipse lunar. Certo? Espero que vocês tenham compreendido bem. Repetindo, é um pouco, né, difícil de imaginar e compreender a ideia. Para que haja o eclipse, seja ele solar ou lunar, a órbita lunar tem que cruzar a órbita terrestre, né, a elíptica, bem no momento do alinhamento. Né? Por isso que não acontece esse fenômeno todo mês. Né? Se não existisse essa diferença, essa inclinação, né, da órbita lunar e a eclíptica, a gente teria todo mês um eclipse solar e um eclipse lunar, certo? Então, voltando aqui para a questão, né, ele faz afirmações aqui, vamos analisar cada afirmação. Ele diz no item A que a elíptica é a órbita da Terra ao redor da Lua. Falso, né? A elíptica é a órbita da Terra ao redor do Sol.
Item B, elíptica é a órbita da Lua ao redor do Sol. Falso. A Lua ela orbita a Terra. Item C, a elíptica é a órbita da Terra ao redor do Sol. O item C está correto. O item D diz que a elíptica é a órbita da Lua ao redor da Terra. Não, essa aí é a órbita lunar. E o item E, a elíptica é a órbita do Sol ao redor da Lua. Sabemos que não ocorre essa órbita. Certo, pessoal? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: os eclipses solares ocorrem a cada lua nova. Olha, o eclipse solar é para ele acontecer durante as luas novas, né? Mas não a cada lua nova, senão todo mês haveria um eclipse solar, então está falso. A lua cheia não, a lua cheia é para ver o eclipse lunar, né? A gente tem aqui, tem 2B, mas na realidade aqui é um item C, certo, pessoal? Então, item C, na lua nova, quando a órbita lunar passa perpendicular ao plano eclíptico, falso, perpendicular não. Item D, na lua nova, quando a órbita lunar passa através do plano eclíptico. Então, esse seria o item correto. Seria não, é o item correto da questão. Certo? E o item E, na lua cheia, a gente já sabe que o eclipse solar, os eclipses solares ocorrem durante as luas novas. Certo? E a quinta questão, quinta e última questão, os eclipses lunares ocorrem a cada lua nova, não, a cada lua cheia, não, né? Ocorre na lua cheia, mas que haja quando a órbita lunar passa, né, pela eclíptica, né, certo? Mesmo bem na hora do alinhamento. O item C, aqui novamente, aqui é um item Czinho. A lua nova, na lua nova a gente já pode desconsiderar. O item D, na lua nova também podemos desconsiderar, só sobra o item E. O item E diz que ocorre na lua cheia, quando a órbita lunar passa através do plano eclíptico. Certo? Então, o item E é o item correto da quinta questão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí esse assunto. Quaisquer dúvidas, me procurem aí pelo WhatsApp, que eu estarei disponível para tirar essas dúvidas. Até as próximas atividades.